Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje veremos como foi que Israel se tornou um país independente. A independência de Israel é um marco histórico significativo que ocorreu no século XX, intimamente ligado ao fim da Segunda Guerra Mundial e ao domínio britânico na região do Oriente Médio. Israel se autodenominou um Estado independente em 14 de maio de 1948. A Declaração de Independência do Estado de Israel foi assinada às 16 horas do dia 14 de maio de 1948, no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv, atual Museu da Independência, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina. O sionismo, movimento que buscava o retorno dos judeus à Palestina, encontrou sua primeira expressão política em 1896, quando o escritor e jornalista Theodor Herzl publicou O Estado dos Judeus. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a pressão internacional levou à criação do Estado de Israel em 1948. Imediatamente após sua declaração de independência, Israel foi atacado por países árabes vizinhos, marcando o início do conflito árabe-israelense. A Declaração de Independência afirmou que a terra de Israel é o lugar onde nasceu o povo judeu frente ao exílio. O povo judeu permaneceu fiel à terra de Israel em todos os países onde foi dispersado, não deixando nunca de rezar e de esperar para poder voltar para restabelecer sua liberdade nacional. Ao aprender sobre a independência de Israel, o público pode esperar entender o contexto histórico, como o movimento sionista e os eventos da Segunda Guerra Mundial levaram à criação do Estado de Israel. A Declaração de Independência, o significado e as implicações da Declaração de Independência de Israel. O conflito árabe-israelense, a origem e as consequências do conflito árabe-israelense que se seguiu à Declaração de Independência. Como Israel evoluiu desde a sua independência para se tornar o Estado que é hoje. Além disso, eles podem ganhar uma apreciação pela complexidade das questões políticas, culturais e religiosas que cercam a independência de Israel e seu status no mundo atual. O período antes da independência de Israel foi marcado por tensões históricas e geopolíticas complexas na região do Oriente Médio. A terra de Israel, Eretz Israel, é o local de origem do povo judeu, onde sua identidade espiritual, política e religiosa foi moldada. Após serem forçadamente exilados de sua terra, o povo judeu conservou sua fé durante sua dispersão e nunca deixou de rezar e sonhar com o retorno para sua terra e com a restauração de sua liberdade política. No final do século XIX e início do século XX, o movimento sionista, que promovia o retorno dos judeus à sua antiga pátria, começou a ganhar força. Esse movimento visava o estabelecimento de um Estado judeu na terra de Israel, que, naquela época, era uma região sob o domínio do Império Otomano. Em 1947, a ONU propôs um plano de partição da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, temendo a perda de terras e direitos. A Declaração de Independência do Estado de Israel foi assinada às 16 horas do dia 14 de maio de 1948, no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv, atual Museu da Independência, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina. O documento original encontra-se atualmente em exposição na Knesset, o Parlamento de Israel. Após a independência, Israel enfrentou desafios econômicos significativos. Como um país relativamente pequeno, com poucos recursos naturais, Israel precisou adotar uma abordagem inovadora para impulsionar seu desenvolvimento econômico. Desde o início, o país concentrou-se na promoção da educação e no estímulo à inovação tecnológica. Israel também enfrentou conflitos militares intensos. Menos de 24 horas após a proclamação da independência, os exércitos de Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram Israel. O conflito durou cerca de 15 meses e ceifou milhares de vidas. No entanto, as forças de defesa de Israel, embora mal equipadas, conseguiram repelir os invasores. Apesar dos desafios, Israel conseguiu superar as adversidades. Pioneiros, desafiadores, refugiados e defensores fizeram desertos florescerem, reavivaram a língua hebraica, construíram vilarejos e pequenas cidades, criaram uma próspera comunidade que controla sua própria economia e cultura,
adorando a paz mas sabendo como se defender, trazendo as bênçãos de progresso para todos os habitantes do país e aspirando a um Estado independente. A independência de Israel foi declarada em 14 de maio de 1948, marcando o estabelecimento do Estado de Israel. Este evento foi o resultado de décadas de campanhas promovidas pelos defensores do sionismo, um movimento que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina como solução ao antissemitismo na Europa. A criação de Israel foi parte da divisão da Palestina estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). No entanto, a decisão foi contestada pelos líderes árabes, levando à Guerra Civil de 47 e 48. No dia seguinte à declaração de independência, os Estados árabes vizinhos atacaram Israel. Em relação às reações internacionais, o reconhecimento de Israel como um Estado independente foi variado. Os Estados Unidos, por exemplo, reconheceram Israel no mesmo dia de sua declaração de independência. No entanto, o status de Israel é contestado devido ao conflito israelo-palestino. Atualmente, dos 192 outros Estados-membros da ONU, 164 reconhecem Israel. A independência de Israel e as reações internacionais subsequentes moldaram significativamente a geopolítica do Oriente Médio. A questão da legitimidade de Israel e os direitos dos palestinos continuam a ser pontos de conflito e debate até hoje. A independência de Israel, proclamada em 14 de maio de 1948, teve um impacto significativo na região e no mundo. Aqui estão alguns pontos importantes. A Declaração de Independência de Israel desencadeou a Guerra Árabe-Israelense de 1948, que resultou na expulsão e fuga de palestinos e subsequentemente levou a ondas de emigração judaica de outras partes do Oriente Médio. A independência de Israel foi rapidamente reconhecida pelos Estados Unidos, pela União Soviética e por muitos outros governos, cumprindo o sonho sionista de um Estado judeu internacionalmente aprovado. Após o anúncio de uma Israel independente, 5 nações árabes, Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano imediatamente invadiram a região no que ficou conhecido como a Guerra Árabe-Israelense de 1948. A crise de longa data em Israel e na Palestina tem raízes complexas na fundação de Israel em 1948 e após a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel capturou partes de Jerusalém controladas pelos árabes, incluindo a Cidade Velha e seus locais sagrados. A questão da liquidação judaica no leste de Jerusalém é uma fonte-chave de tensão. Ameaças percebidas à mesquita de Al-Aqsa são uma questão extremamente sensível e desencadearam surtos de violência mortal entre palestinos e judeus por décadas. A independência de Israel foi proclamada em 14 de maio de 1948 por David Ben-Gurion, presidente do Conselho Nacional Judeu. Este evento marcou o fim do mandato britânico sobre a Palestina. A declaração foi assinada no Museu Nacional de Tel Aviv, atualmente conhecido como Museu da Independência. O processo de independência foi influenciado pelo movimento sionista, que buscava o retorno dos judeus à Palestina. Em 29 de novembro de 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram. Após a declaração de independência, Israel enfrentou e enfrenta uma série de desafios, incluindo conflitos militares com países vizinhos. Chegamos ao fim da viagem na história de Israel. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Vídeos novos todos aos sábados às 15 horas, enquanto você espera assista os vídeos em nossas playlists aqui nos cards. No próximo vídeo veremos mais um pouco da história de Israel na Guerra dos 6 Dias. Até semana que vem. Shalom!